Meus caros irmãos, queria pedir um esforço maior hoje, porque certamente pela caminhada, também pela igreja que está cheia, pelo calor, isso vai dificultando um pouco a gente se concentrar e depois aproveitarmos bem desta celebração. Nós começamos hoje esta missa, e na verdade começamos hoje a Semana Santa, com esta procissão de ramos. E no Evangelho de hoje ouvimos a narração da paixão segundo o Evangelho de São Marcos, que é o evangelista que nós estamos acompanhando durante esses domingos deste ano, esses domingos do tempo comum deste ano, e também vamos ouvi-lo de uma maneira mais intensa, podemos dizer assim. E eu queria hoje chamar a atenção justamente para estes dois evangelhos, ou ao menos podemos dizer assim, dois elementos destes dois evangelhos que me parecem que falam entre si. Eu já expliquei aqui outras vezes que num determinado momento da vida de Jesus, ele toma a decisão de subir a Jerusalém porque sabia que lá deveria morrer. Isto fica bem marcado nos evangelhos, por exemplo, no evangelho de Lucas, está no finalzinho do capítulo 9, no início do capítulo 10, é dito inclusive textualmente, Jesus toma a decisão de subir para Jerusalém. Nos outros evangelhos, com exceção de João, que descreve um movimento maior de Jesus entre Galiléia e Judeia, então, com exceção do evangelho de São João, os outros também mencionam, ainda que não tão explicitamente, essa subida. Então Jesus vai da Galiléia, que está mais ao norte, até Jerusalém, que está na Judeia. E é uma subida, porque do ponto de vista do relevo, Jerusalém está mais alta do que aquele lugar onde Jesus estava, lá na Galiléia. E é uma subida também que implica como que uma subida de Cristo com os apóstolos. Eu disse lá no início da procissão que a nossa procissão também tinha um sentido penitencial, porque quem caminha sabe que não pode ficar com muito peso, porque senão não aguentaria caminhar. Já contei a vocês que, uma vez fazendo o caminho de Santiago de Compostela, a gente via pares de bota, a gente via roupas no meio do caminho, porque as pessoas que, acostumadas a viajar, tinham enchido as suas malas no início, descobriam depois de alguns quilômetros que não era possível tudo aquilo e nem era necessário, então iam deixando as coisas pelo caminho, né? Então, como nós que num caminho penitencial queremos nos despojar do homem velho, né? Então é uma subida, e quando a gente sobe, né, também tem esse elemento, por causa do peso e da dificuldade, a gente tende a ter consigo só aquilo que é necessário, porque também é mais difícil subir com o peso nas costas, né? Então a gente vai se despindo, podemos dizer assim, deixando as coisas, né? Então Jesus vai subindo com seus apóstolos. E alguns dias antes da Páscoa, que nós vamos celebrar também nesta semana, Jesus chega próximo a Jerusalém, próximo ao Monte das Oliveiras, que é um monte conhecido, a gente já ouviu falar desse monte várias vezes nos evangelhos, e vamos ouvir Jesus que vai a este monte para rezar antes de ser preso. Então Jesus se aproxima daquele monte e lá tem dois povoados, um que se chama Betfagé e o outro que se chama Betânia. O povoado de Betânia é mais conhecido porque lá Jesus se encontrava frequentemente com aqueles três irmãos que eram seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Então, Jesus se aproxima destas cidades e particularmente ele chega a Betfagé, o que é muito importante porque de Betfagé, deste povoado, é que saíam os cordeiros que seriam levados ao templo para o sacrifício pascal. Então eles partiam deste povoado que está mais ou menos a uns 3 quilômetros de Jerusalém, perto do Morro das Oliveiras, né? Então era de lá que partiam os cordeiros. Então Jesus chega neste povoado e pede aos seus discípulos que eles caminhem até o povoado seguinte, provavelmente Betânia, e lá encontrem um jumentinho para que ele possa montar e chegar até Jerusalém. Então nós estamos acompanhando Jesus nestes passos, né? Então Jesus entra em Jerusalém e quando ele entra, toda aquela cena ela é revestida de simbolismos. É bom lembrar que o rei Davi tinha uma mula que foi usada pelo seu filho Salomão para desfilar dentro de Jerusalém quando ele foi feito rei, né?
E não só isto, montar no jumentinho cumpre as profecias do Antigo Testamento de que o rei de Israel, ou seja, o Messias, ele também viria montado no jumentinho, que não era naquele tempo, vamos dizer assim, o animal da guerra. O animal da guerra era o cavalo. O jumento era o animal da paz. Então, Jesus é o príncipe da paz que está entrando em Jerusalém. Então, todo este gesto simbólico de Jesus, que vinha também daquele lugar e entrou por aquela porta que já se sabia no Antigo Testamento que deveria entrar o Messias, foi muito bem entendido pelos judeus. Por isso eles começam a tirar os ramos, como nós fizemos, a deitar seus mantos no chão e os ramos e aclamar Jesus como filho de Davi. Ou seja, eles estão afirmando que Jesus de fato é o Messias. Então há, podemos dizer assim, uma celebração festiva naquele momento e de grande júbilo. Esta palavra hosana, na verdade, ela é usada para expressar grande júbilo por parte do povo de Israel. Na verdade, na língua hebraica. Então, eles começam a cantar no júbilo da chegada do Messias. Porém, na cabeça do povo judeu, e a gente sabe muito bem por causa daquilo que os próprios apóstolos andavam falando, e que também no diálogo com as outras pessoas, Jesus vira e mexe se via embatendo em uma discussão, né? A ideia de Messias que eles tinham era de um Messias político, que viria para libertar o povo de Israel da sua escravidão, que viria para ocupar o lugar do pai Davi. É muito interessante hoje, né? Que na expressão usada pelos judeus hoje, se fala bendito aquele que vem em nome do reino do nosso pai Davi. Ou seja, eles estavam esperando que Jesus, entrando com aquele jumentinho e chegando a Jerusalém, viesse para ocupar o lugar de Davi no seu trono. E não só isto, para devolver ao povo de Israel o esplendor do reino que eles haviam perdido por uma série de escravidão, de invasão de outros povos. Então, a expectativa que o povo de Israel tinha naquele momento era mais sociopolítica, mais econômica, mais de esplendor do reino, do que propriamente aquilo que Jesus estava querendo lhes anunciar. E é sobre isso que eu queria, vamos dizer assim, meditar hoje com vocês, né? Quando Jesus entra em Jerusalém, há toda essa aclamação. Se nós seguíssemos os evangelhos, ele vai fazer uma série de discursos, às vezes no templo, às vezes fora do templo, e depois ele vai se retirar para Betânia, povoado que eu já mencionei hoje. E de lá ele vai, pela última vez, cear com seus apóstolos, vai ser preso, morto e etc. né? Toda a sequência dos fatos que vem depois, particularmente a paixão de Jesus, o seu sofrimento, todo aquele despojamento que Cristo tem que sofrer, né? Então, todos esses fatos que vêm depois, pouco a pouco vão desmontando, por assim dizer, aquela ideia que, não a ideia, a expectativa que os judeus tinham de Jesus. Como eu disse, eles estavam esperando um Messias político, alguém que viesse libertar o povo de Israel, alguém que sentasse num trono, alguém que tivesse uma coroa de ouro, alguém que tivesse um grande exército, que entrasse para lutar contra o povo de Israel, para lutar a favor do povo de Israel contra os romanos, que eram naquele momento o império que dominava Jerusalém. né? E na verdade, pouco a pouco, eles vão vendo que Jesus não correspondia àquelas expectativas. Ao invés de um trono real, Jesus Cristo tinha como trono a sua cruz. Ao invés de uma coroa de ouro cheia de pérolas, Jesus tinha uma coroa de espinhos. Ao invés de um grande exército que o viesse defender, Jesus, na verdade, teve, só traidores que estavam ao seu redor. Os seus apóstolos, que seriam, por assim dizer, aqueles que estavam mais próximos, né? Eles o abandonaram, ele ficou sozinho. Ou seja, aquela expectativa foi pouco a pouco sendo desmontada. E ainda que a gente não pudesse, com toda a exatidão, identificar a primeira multidão que o aclama como filho de Davi, com essa outra multidão que está participando do seu processo, mas certamente pelo contexto, se não todas, mas a maioria das pessoas, na verdade, o aclamaram num primeiro momento como rei de Israel, e num segundo momento, que foi esse do processo que nós ouvimos,
o que eles fizeram, pediram a sua crucificação. Então, aqui a gente nota que, por causa da quebra das expectativas, por causa de uma projeção irreal das expectativas da parte do povo de Israel, e depois também por causa da influência, porque foram sumos sacerdotes a ficarem incitando o povo para pedir a crucificação de Jesus e a libertação de Barrabás. Então, todo esse conjunto de coisas fez com que as pessoas mudassem rapidamente de posição. Ou seja, eles deixaram de ser aqueles que aclamavam Jesus para se tornarem, sob certo aspecto, os seus algozes também. Porque ainda que não o tenham pregado na cruz, foram eles que pediram a crucificação. Foram eles que pediram que Jesus fosse crucificado. E aqui há um ponto da nossa vida cristã que é sempre muito presente. Nós, com muita facilidade, passamos também de um lado para o outro. Com muita facilidade, nós que nos dizemos católicos, que, sob certo aspecto, cultivamos até um certo fervor, que rezamos, que confessamos a nossa fé, que dizemos que cremos em Jesus Cristo, que estamos dispostos a segui-lo, nas situações difíceis da nossa vida, ou por causa da influência que existe ao nosso redor, ou por causa também da quebra que existe de expectativas, nós muito facilmente passamos de um grande fervor quase a uma apostasia. E isto não é raro de acontecer. A nossa vida, e eu falei disso no domingo passado, na nossa vida nós enfrentamos diversas situações que são marcadas pela cruz de Cristo. E isto é inevitável. Como os apóstolos, se quisermos entrar nesse caminho com Jesus, que é da expectativa da ressurreição, inevitavelmente vamos ter que aceitar da parte de Cristo que nós também vamos ser crucificados com Ele. É claro que quando eu uso a palavra cruz aqui, eu estou usando-a de uma maneira simbólica, e por isso a cruz se mostra na nossa vida de tantas maneiras. Semana passada eu fiz questão ainda de falar sobre isso. Às vezes é uma doença, às vezes é um filho que está sofrendo, às vezes é uma pessoa que falece, às vezes é uma situação de dificuldade em família, às vezes é uma crise no matrimônio, às vezes é a empresa que está quebrando, às vezes é o mundo que está vindo abaixo por uma série de razões, Ou seja, é impossível que nós, seres humanos, não enfrentemos esses momentos de dificuldade. E às vezes tem de um lado as dificuldades que nós enfrentamos, mas de outro, quase sempre, há também uma quebra de expectativa, porque não raras vezes o que acontece é que quando nós enfrentamos a cruz, e sobretudo se Deus não nos responde do modo como nós gostaríamos, ou como nós esperamos, ou seja, se Ele não corresponde às nossas expectativas criadas, também vem abaixo um pouco o nosso mundo. Quantas vezes, por exemplo, no momento de doença, a gente reza para ter cura e a cura não vem? Quantas vezes no momento de crise, uma crise em família, uma crise em matrimônio, a gente reza para que tudo se recupere e não acontece? Ou quando a gente está num problema lá financeiro, sei lá, quebrou a empresa, e a gente reza para que tudo dê bem, a gente volte a ter dinheiro e não acontece. Então, a gente não só se defronta com uma cruz, mas muitas vezes é com uma cruz que se prolonga no tempo, e um sofrimento prolongado, ele começa a ser pesado, e a gente sente ele como forte, como muito exigente, e sobretudo se esse sofrimento parece que não vai ter o fim que a gente gostaria. Fim ele vai ter, eu disse semana passada, porque ainda que fosse com a morte, o sofrimento teria o seu fim. Mas ao menos no tempo e na história, às vezes a gente cria uma expectativa e ela não corresponde. O sofrimento não acaba, ele não passa. Eu tenho lá um câncer e eu sou curado, penso que não, 3 anos depois volta. E aí? Então, nessas horas, as nossas expectativas se desmontam. E não só isto, às vezes no nosso redor existem também tanta influência negativa para que a gente tenha uma fé esmorecida em Cristo. Hoje, mais do que nunca, talvez nos séculos passados nem tanto, mas hoje, por causa de uma série de questões que vêm se desenvolvendo ao longo dos últimos 2, 3 séculos, e particularmente nas últimas décadas, a gente tem visto um declínio muito grande da fé dentro da nossa cultura. E por isso nós não já vivemos numa cultura que é cristã.
E por isso, quando a gente tem alguma dificuldade, esta cultura, ao invés de nos ajudar a crer e a ficarmos firmes no segmento de Jesus Cristo, faz, na verdade, ao contrário, né? Tenta nos empurrar para um monte de saídas, às vezes meio mágicas, às vezes meio miraculosas, às vezes meio esotéricas, inclusive a proposta indecorosa de nós abandonarmos a fé em Cristo, que não raras vezes acontece, para abraçar qualquer outro guru por aí que vai dar uma resposta mágica para as nossas dificuldades e para a nossa cruz. Por isso, seja por causa das dificuldades interiores que levam a uma quebra da expectativa, seja pela influência exterior, não é raro que a gente, às vezes, mude de time, a gente troque de torcida. Ou converta a nossa torcida em antes quem aclamava, em aqueles que agora querem condenar. Como mais ou menos acontece com os times de futebol que estava ganhando e que começa a perder, né? Eles vão lá, quebram a sede, querem matar os jogadores, tacam pedra no ônibus, né? Mais ou menos a gente começa a fazer a mesma coisa, né? E aqui é que é muito importante a celebração desta Semana Santa, né? Porque o que a igreja está nos propondo? Que a gente siga Jesus muito de perto, né? Que a gente, através daquilo que nos vai ser proposto nesses dias, as celebrações, particularmente a liturgia, mas depois aquilo que a igreja, ao longo dos séculos, foi desenvolvendo como expressão da nossa piedade, né? Que a gente, pouco a pouco, vivendo uma Semana Santa depois da outra, celebrando estes mistérios da nossa fé, seguindo Jesus Cristo muito de perto, a gente vá tirando dos nossos olhos aquelas escamas que nos fazem enxergar um Cristo que não é verdadeiro, como aconteceu lá com aquelas pessoas que aclamaram Jesus. Elas esperavam um Messias X, quando lhes foi apresentada um Y, elas não queriam, né? Então, estas celebrações e particularmente a confissão, por isso essa semana seria tão importante, né? Na verdade, sumamente necessário que todos nós preparássemos e fizéssemos uma séria confissão, se a gente ainda não fez. Então, preparar e fazer uma séria confissão é muito importante. Por quê? Porque o pecado nos cega, ele nos impede de enxergar com clareza o Senhor. Então, através da confissão, através da celebração, a gente tire as escamas dos nossos olhos, né? Depois, seguindo Jesus de perto, a gente aprenda a carregar a nossa cruz. A gente aprenda a viver essas dificuldades na nossa vida. A gente aprenda com Cristo, não só a carregar, mas a amar e a ver na nossa cruz a possibilidade de salvação. Seguindo Jesus de perto, nós precisamos ir pouco a pouco nos habituando que a ressurreição na nossa vida é uma realidade que vai acontecer sempre pela graça de Cristo, mas que passa pela cruz e pelo sofrimento. E que seguindo também a Cristo de perto, e isto é muitíssimo importante, pelo amor de Deus, todos os anos é a mesma coisa. Na Sexta-feira Santa não cabe gente nem dentro da igreja, nem fora dela. Se este ano for igual ao ano passado, eu me lembro que aqui ficou tudo cheio, os pátios tudo cheio. Então na Semana Santa a gente vem, todo mundo celebra, né? Mas aí chega no Sábado Santo, custa encher a igreja. Que seria o momento de nós celebrarmos aquela festiva proclamação da Páscoa de Cristo. É na vigília pascal que a igreja faz de novo brilhar aquela luz que parecia ter se apagado, né? É na celebração da vigília pascal que a igreja canta de novo aleluia, para nos lembrar que a cruz não tem a última resposta na nossa vida. É por causa da proclamação da Páscoa que a igreja recupera a sua esperança diante do sofrimento, diante das dificuldades, diante daquelas situações que custam na nossa vida. Por isso, é muito importante que a gente siga Cristo nos seus passos até o fim, para que a gente descubra que depois da morte tem ressurreição, que o sofrimento não tem a última palavra, e que a gente vá aprendendo pouco a pouco, né? A gente precisa fazer isso dia após dia, né? É claro que a Semana Santa torna mais intenso tudo isso, mas dia após dia a gente aprenda com Jesus, quem Ele é, qual é o nosso caminho e aonde a gente deve seguir o Senhor. Eu faço votos realmente e peço a Nossa Senhora que nos dê a possibilidade de celebrar realmente uma boa Semana Santa,
Certamente é bastante exigente, porque a gente sabe, né? Nós vivemos a celebração na fé e vivemos uma celebração que é feita de sinais e símbolos. E por isso precisa de um empenho maior para que com os olhos da fé nós saibamos enxergar toda essa realidade, para vivê-la também na fé com o Senhor. E oxalá, no domingo de Páscoa, ou seja, daqui a uma semana, a gente também possa celebrar a vitória de Cristo, certamente não sobre tudo na nossa vida. Nós não vamos conseguir ser completamente transformados numa única quaresma e numa única Semana Santa. Mas oxalá, no próximo domingo, a gente celebre um passo dado, para que a gente veja que o seguimento de Jesus realmente produz em nós vida e transformação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.